Olá a todos e bem-vindos de volta para o vídeo de hoje. Então, em 2 semanas, o Google Alphabet vai divulgar seus resultados trimestrais na quarta-feira, após o fechamento do mercado, no dia 29 de outubro. No momento da gravação, o Google está em 244, as ações subiram 3,2% no dia. No acumulado do ano, as ações subiram 28,8% e nos últimos 6 meses subiram 53,3%. É uma empresa que vale cerca de 3 trilhões de dólares. Então vamos falar sobre o que você precisa saber sobre essa ação e essa empresa antes que ela divulgue seus próximos resultados trimestrais. Vamos analisar algumas estimativas de analistas e alguns dados específicos da empresa também, e depois o que eu espero da empresa. Então, sem mais delongas, aperte todos os botões, você sabe o que fazer, eu realmente agradeceria. Para mais apoio, veja o link na descrição ou comentário fixado para conhecer as 10 melhores ações do momento, ou acesse full.com.scout-investor. Obrigado! Agradeço especialmente a Fiscal.ai por patrocinar este vídeo. Usando o meu link na descrição ou comentário fixado, você ganha 15% de desconto. Novos usuários terão o Fiscal Pro gratuitamente por 2 semanas. Todos os gráficos que você verá durante este vídeo vêm desta plataforma. Como você sabe, na temporada de resultados, a plataforma atualiza os números rapidamente e fornece a transcrição. Então, após a teleconferência de resultados, você receberá a transcrição. E se você não quiser ler tudo, basta clicar aqui em Resumo por IA, e você terá tudo o que precisa. E então você pode até fazer algumas perguntas específicas. Agora, neste vídeo, vamos analisar as estimativas dos analistas para o próximo trimestre. Vamos começar pela receita. Na verdade, antes de fazermos isso, esses eram meus catalisadores do Google há 3 meses. Então, no relatório de lucros eu disse que isso basicamente mudaria a narrativa. Então, temos o crescimento da nuvem, o uso do Gemini, o crescimento das buscas e, eventualmente, isso vai levar à mudança de narrativa. E claro, também tivemos o fato de que eles não precisam abrir mão do Google Chrome, nem precisam fazer isso com o Android. Então todas essas coisas realmente aconteceram. Agora, daqui para frente, eu realmente acho que isso aqui, o crescimento da nuvem vai ser, de novo, o mesmo catalisador ali. Nós vamos ver o crescimento da nuvem continuar superando o restante do setor. Eu realmente acho que o Google Cloud, apesar do seu crescimento atual, que foi de 31,7% no último trimestre, vai continuar crescendo de forma bastante rápida. E, bom, está se tornando cada vez mais lucrativo, como você pode ver bem aqui. Se olharmos para a margem do Google Cloud, ela estava bom. No último trimestre em 20,7%. Anteriormente estávamos em 17%. Sabemos que a AWS é muito mais alta. Sabemos que o Azure também é mais alta. Mas eu realmente acho que aqui, o Google Cloud não só vai se tornar um negócio maior em termos de receita, certo? Se você olhar para os últimos 12 meses, basicamente é um negócio de 50 bilhões de dólares crescendo. 31 com margem operacional de 20,7. Eu esperaria que isso continuasse a aumentar. Essa não é uma história que chega ao fim, apesar de sim, AWS e Azure serem extremamente grandes e estarem crescendo há muito tempo. O Google Cloud é, claro, os menores dos três. Mas eu ficaria surpreso se esse não for um negócio que vai gerar 100 bilhões de dólares em receita daqui a 3 anos, com margens bem interessantes. E claro, dito isso, sim, obviamente a margem operacional desse negócio vai continuar aumentando. Bem, dito isso, você pode ver que mesmo agora, olhamos a participação da busca no negócio como um todo, certo? A quantidade de receita que eles geram, 56,1%, ela atingiu o pico aqui atrás, certo? Junho de 2022, 58,1%. Estamos em 56,1%. Se olharmos para o restante do negócio, claro, está aqui em 43,4%. Pode perguntar onde está o resto, não inclui o segmento Other Bets e a pequena porcentagem que falta ali. Mas essa é uma tendência que eu realmente acho que vamos continuar vendo. Eu realmente acho que vamos continuar vendo aquela linha azul subir e aquela linha laranja descer. A busca ainda vai ser uma parte enorme desse negócio, é claro. Mas se conseguirmos fazer o resto do negócio equilibrar um pouco as coisas, eu realmente acho que os medos de que a busca do Google seja destruída por essa nova era de busca por IA em que estamos entrando,
Eu realmente acho que isso vai eliminar, digamos, esses medos pelo menos um pouco. Agora, vamos ver o que os analistas esperam que o Google divulgue. Então, o consenso de receita é de 99,86 bilhões de dólares, 99,86 bilhões de dólares para o trimestre. E claro, no trimestre seguinte vai ficar na casa dos 108 bilhões. Dólares. O quarto trimestre é, claro, um trimestre enorme para a maioria dessas empresas. Se olharmos para o lucro por ação, espera-se que seja de 2 dólares e 32 centavos. Na verdade, se olharmos para os preços-alvo agora, claro, eles aumentaram. Isso aumentou. Lá em setembro, provavelmente no início de setembro, era 211 dólares. Agora estamos em torno de 245 dólares, que é próximo de onde estamos agora. Para mim, nem estamos caros quando olhamos para o Google. As ações foram muito bem, mas não estamos caros. Em termos de preço-lucro, estamos em 26,2 vezes preço, lucro futuro, 24,7 vezes. Sim, se você olhar para o preço sobre fluxo de caixa livre, está realmente alto. Grandes aumentos em capex aqui realmente diminuem os fluxos de caixa desse negócio. Embora se a gente olhar aqui a estimativa de fluxo de caixa livre para o trimestre, vemos que há uma boa recuperação. Nos 3 trimestres mais recentes, especialmente nos 2 últimos, o fluxo de caixa livre tem sido um pouco instável. Mas para o próximo trimestre, o mercado espera 17,66 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre. Sim, vai chegar um momento em que o capex não vai aumentar tão rápido quanto aumentou nos últimos 2 anos. E na minha opinião, você vai ver o fluxo de caixa livre continuar subindo de acordo. Também acredito que o Google, sendo, é claro, um dos poucos que tem uma alternativa muito boa às GPUs da Nvidia, isso vai beneficiá-los por muitos e muitos anos. Claro, estou falando aqui das TPUs do Google. Acho que essa vai ser uma das melhores fórmulas vencedoras daqui para frente. E claro, como você sabe, o Google nos últimos trimestres, na verdade nos últimos 12 meses, isso mesmo. Se olharmos para o lucro líquido, bem, ele gera mais lucro líquido do que a Apple e gera mais lucro líquido do que a Microsoft. Bem, como você sabe, o lucro líquido da Apple na verdade ficou estável ou até caiu desde que atingiu o pico no primeiro trimestre de 2022. A Microsoft até aumentou nos últimos anos, mas o Google é a empresa mais lucrativa. Na última conferência de analistas, já comentamos isso antes, mas como é um bom resumo para o início da temporada de resultados, aconteceu no começo de setembro. A receita anual recorrente do setor de nuvem é de 50 bilhões de dólares. A obrigação de desempenho remanescente está em 106 bilhões de dólares, crescendo mais rápido do que a receita. Mais de 50% do backlog deve se converter em receita nos próximos 2 anos. Isso é uma quantia enorme de dólares, claro. Alcançamos um crescimento sequencial de 28% trimestre a trimestre em novas conquistas de clientes durante o primeiro semestre do ano. 65% dos clientes existentes estão utilizando ativamente as ferramentas de IA do Google Cloud. Clientes que utilizam produtos de IA normalmente utilizam 1,5 vezes mais produtos do Google Cloud. Eles processaram mais de 1,5 bilhão de dólares em buscas por ameaças usando o Gemini. Eles observaram um aumento de 27 vezes no volume de dados processados no BigQuery com o Gemini. A tecnologia de atendimento ao cliente aumentou em 10 vezes as interações por chat e voz, lidando com cerca de 5 bilhões de transações comerciais por seus agentes. E claro, também ouvimos sobre o anúncio da parceria entre o PayPal e o Google Cloud IA há algumas semanas. Falando sobre o Gemini, se olharmos para o crescimento mês a mês do principal site de IA generativa no mês de setembro em relação ao mês de agosto, o Gemini teve um salto enorme aqui, 46,2%. ChatGPT teve um aumento de quase 1%. DeepSeek, 4,3%. Grok.com teve uma queda de 7,4%. Claude subiu 5%, Perplexity subiu 14,3%. E Microsoft Copilot subiu 3,7%. Em agosto, se fizermos a comparação mês a mês, agosto, julho, aqui também, você viu o Gemini crescer 3,3%, o que, é claro, é um pouco mais do que o ChatGPT. Mas o grande salto naquela época foi o Claude, que subiu 18,6%, e depois o Perplexity, com 5,4%. E aqui também, o Grok teve uma queda de 5,2%. Isso não é tudo. O Google Gemini, em setembro, teve mais de 1 bilhão de visitas, sendo a primeira vez que ultrapassou realmente o marco de 1 bilhão de visitas. Nono mês consecutivo de crescimento, um aumento de 285% em relação ao ano anterior e um aumento de 46,2% em relação ao mês anterior. Sim, você pode dizer,
Ah, mas isso é por causa do lançamento do Nano Banana? Talvez. Mas e daí? O ChatGPT também teve um grande aumento toda vez que surge uma nova tendência em geração de imagens. Então isso é algo positivo. Na verdade, isso é algo muito bom. Se olharmos para isso, vou me remover daqui rapidamente. Se olharmos para os 10 sites mais visitados, bem, o Google e o YouTube ainda dominam as posições número 1 e número 2. Sim, o tráfego mês a mês realmente caiu um pouco, o único que subiu foi aqui, o ChatGPT, com quase 1% de aumento. Alguns pontos, analisando a participação no tráfego da IA generativa. Basicamente, este é o Gemini, né, o vermelho bem aqui. Saiu de cerca de 6,3, 6,5% de participação no ano passado para 13 ponto alguma coisa por cento este ano. Embora o ChatGPT tenha perdido alguma participação de mercado, isso é normal para quem era dominante há um ano. E sim, o Gemini está pegando essa fatia. Também tivemos o evento Gemini at Work há uma semana e o Sundar compartilhou isso. Agora eles estão processando 1,3 quatrilhões de tokens por mês em todos os seus serviços. Isso representa um aumento de 30% desde julho. É insano. 1,3 quatrilhões de tokens mensais foram processados nos serviços deles, um aumento de 30% desde julho. É insano. É insano. Então, no geral, o que eu espero que o Google reporte nas próximas 2 semanas? Bem, em 2 semanas, é isso. Eu espero que eles reportem mais um bom trimestre do Google Search, um bom trimestre do YouTube e um trimestre muito bom do Google Cloud. Eu realmente espero que essas margens aumentem um pouco, ainda fiquem na casa dos 20%, é claro, mas que subam um pouco mais. A receita de assinaturas, plataformas e dispositivos do Google cresce de forma constante ano após ano. Se você olhar para as comparações ano a ano, é um pouco mais difícil, certo? Setembro do ano passado foi um trimestre muito bom por lá, mas novamente, este é um negócio que gera cerca de 44 bilhões de dólares por ano atualmente. Sim, assinaturas, plataformas e dispositivos são um negócio que gera cerca de 44 bilhões de dólares para esta empresa. Nuvem é um negócio de 50 bilhões de dólares. YouTube também é um negócio de cerca de 40 bilhões de dólares. É insano, né? Se você pegar todos esses negócios sob o guarda-chuva do Google ou da Alphabet e aplicar um múltiplo de preços sobre vendas que você aplicaria em outra empresa de capital aberto, certo? O lado das assinaturas, qual múltiplo você está colocando nisso? E o lado do YouTube, você está colocando um múltiplo de 10 vezes nisso? Está colocando um múltiplo de 15 vezes, certo? Se isso for um negócio de 40 bilhões de dólares com múltiplo de 10, será um negócio de 400 bilhões de dólares, certo? É insano quando você pensa nisso. E aí você olha para o negócio do Google Cloud, 50 bilhões de dólares em receita, crescendo rapidamente, tornando-se cada vez mais lucrativo. Você poderia multiplicar isso por 20, alcançando 1 trilhão de dólares. Então sim, eu ainda acho que mesmo com esse tipo de recuperação em V que tivemos por um bom motivo, eu ainda acho que o Google é uma compra incrível nesse mercado. Na verdade, não seria nada absurdo ver o Google na segunda posição em valor de mercado nos próximos 12 meses. A Nvidia provavelmente continuará em primeiro lugar se eles continuarem apresentando o enorme crescimento que tiveram basicamente nos últimos trimestres. Mas não vejo por que o Google não pode ser a próxima empresa de 4 trilhões de dólares. Eles têm todos os ingredientes e negócios. Eles estão fazendo agora tudo o que deveriam estar fazendo, certo? Nós avançamos muito desde aquela apresentação desastrosa do Bart alguns trimestres atrás, certo? Parece que estamos nisso há muitos anos, mas não, há 3 anos o ChatGPT foi lançado. Então ainda é algo bem novo, eu diria. Então sim, para responder a pergunta deste vídeo, a resposta é sim. A questão é, se você gosta, por que não? Na verdade não é tão caro assim. Realmente não é tão caro assim. E esse é o ponto, essa é a mensagem que eu tenho há um bom tempo. São as pessoas que gritam, é uma bolha, é uma bolha. Ou são pessoas que não entendem o que está acontecendo agora, pessoas que perderam completamente a alta, ou pessoas que simplesmente não olham para essas empresas e acham que tudo é quântico, certo? Tudo está sendo negociado a 300 vezes as vendas. Mas não, você tem aqui o Google que está sendo negociado a 26 vezes o lucro. É incrível, é incrível. E então, até mesmo a Nvidia, né, para uma empresa desse tamanho ainda está crescendo tão rápido e não ter um 40 ou 50 vezes,
Sim, é realmente incrível. E novamente isso mostra que não, nós não estamos nem perto da bolha das .com, na minha opinião. Especialmente não com esses nomes, Então, no geral, é isso por hoje neste vídeo. Espero que você tenha gostado. Compartilhe suas expectativas na seção de comentários abaixo. Confira o fiscal.ai. O link está na descrição e no comentário fixado. Você vai ganhar 15% de desconto. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!